Olá para você que acompanha a Módulo FM nas redes sociais, na audiência. Muito obrigado, uma boa sexta-feira para todo mundo. E a gente começa mais uma edição do nosso programa Mente Aberta. E hoje tendo o prazer de conversar com ela, que é cafeicultora, é jornalista e mãe. E sobre essa terceira função que a gente vai falar sobre, é a Sônia Farinha. Seja bem-vinda, é um prazer recebê-la e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada, eu fico muito feliz de ter recebido esse convite, de falar sobre esse tema que é novo, né? Para mim é o que eu estou estreando, digamos assim, no último ano, mas que está sendo a realização de um sonho. A Sônia, ela me lembrou recentemente que dia 25 de maio é o Dia Nacional da Adoção. Isso. E o que esse dia significa para você? O nosso programa aqui é em homenagem a você, né, a Aurora, e também a todas aquelas pessoas que quiseram adotar. O que esse dia significa para você? Eu acho que é um dia que significa amor, Leide. Mais do que tudo. Porque eu acho que a adoção nada mais é do que amor. É você escolher amar. Porque as pessoas às vezes acham que a adoção, ela se resume à generosidade. E não é uma generosidade. Porque se a Aurora teve a sorte de ser adotada, eu tive mais sorte ainda de ser a mãe dela. Então, o Dia Nacional da Adoção, ele é para celebrar o amor. E que o amor, ele pode vir por formas diferentes. Eu não preciso só amar quem é do meu sangue. Eu não preciso gerar para amar. Eu posso escolher amar. E eu escolhi amar essa menina com todas as forças do meu coração. E eu a amo com todas as forças do meu coração. Não é o sangue que me une a ela, sabe? Então eu acho que o Dia Nacional da Adoção é a celebração do amor por uma via tão legítima quanto a biológica, só que um pouco diferente. Sônia, como é que foi o processo? Eu digo o processo seu interno, o processo legal, o processo de conviver com a Aurora. E você fica à vontade para falar que o espaço Quantas aqui é todo horas seu. nós temos? Nós temos algumas horas. A gente tem a vida inteira para falar sobre. Isso é verdade. Eu poderia... Mãe, né? Mãe fala sobre o filho horas, se deixar. Bom, eu acho que muitos casos de adoção partem da infertilidade, né? Da infertilidade. E a infertilidade, ela não é de uma pessoa, ela é do casal, né? Porque ela não afeta a mim ou ao meu marido, afeta o casal. Então, a gente fez alguns processos médicos e nós descobrimos a infertilidade. E nós tentamos, por via biológica, também ter os nossos filhos e não conseguimos. E a adoção sempre foi uma coisa que esteve no meu coração. Alguns anos atrás, ainda antes de eu descobrir que eu não poderia biologicamente ser mãe, uma pessoa que não era da minha convivência, era uma jornalista que tinha vindo fazer um documentário aqui no Cerrado, e eu estava na assessoria de imprensa da federação e a recebi, e ela me perguntou, você tem filhos? Eu falei, não. E ela fez uma pergunta que aquela pergunta martelou na minha cabeça até o dia que a Aurora chegou. Ela me perguntou assim, mas você quer ser mãe ou você quer ficar grávida? Eu não sabia de nenhum problema de infertilidade até então. Isso foi lá em 2016. Eu fui começar as tentativas de ter filho em 2020. Então foi 4 anos antes. E aquilo ficou na minha cabeça. Gente, mas é a mesma coisa? Mas como assim, se eu quero ser mãe, se eu quero ficar grávida? Uma coisa antecede a outra, não? E aí, quando veio os problemas de infertilidade diagnóstico, eu falei, caramba, olha lá a pergunta. E aí, a gente sempre manteve a questão da adoção aberta, mas a gente decidiu ir por um caminho de cada vez. Então, quando a gente esgotou as possibilidades biológicas, a gente, então, decidiu partir para o processo de adoção. Muito se fala da morosidade, de como é lento, de como é burocrático. Gente, eu acho que por um filho você faz todas as coisas. Pela vontade de ser mãe, tudo se torna fácil. E eu acho que não é moroso, não é burocrático, ele é sério. Porque você tá colocando uma criança dentro de uma casa, né? Você tá escolhendo uma família para uma criança. Quanto é sério isso? O quanto a gente precisa proteger as nossas crianças? Né? Porque a gente sabe que lá atrás muitas pessoas adotavam pelos meios errados. Né? Quantas histórias a gente sabe de adoções que foram feitas para ter uma empregada doméstica em casa? Isso acontecia. Tem até um termo jurídico para isso. Aquelas pessoas que eram adotadas, adoção à brasileira. Adoção à brasileira. Mas não havia um processo legal em torno da adoção. E nós fizemos, então, um pré-cadastro. Essa palavrinha é difícil. Tanto R. No Sistema Nacional de Adoção, no SNA. Depois nós fomos até o fórum, pegamos a relação de documentos na Vara da Infância e da Juventude, no setor de assistência social e psicologia. E aí a gente juntou os documentos, antecedente criminal, CPF, comprovante de residência, essas coisas básicas. Não é nada, nossa, muito difícil de conseguir. Depois você passa por uma entrevista psicossocial também,
feita com cada um dos pretendentes à adoção. E aí é juntado todo esse documento e mandado para o Ministério Público. Então, o promotor analisa esses documentos, analisa a sua entrevista, né? Como é que você... os motivos pelos quais você está adotando, porque elas são muito treinadas para isso, né? Elas têm todo esse conhecimento. E aí ele dá um parecer se você está apto ou não a ser um candidato à adoção. Depois disso vai para o judiciário. O juiz, então, corrobora a opinião do promotor ou não, ou pede mais documentos. No nosso caso, ele aceitou. Então, você recebe a aptidão, digamos assim, para adotar. E você passa a estar, então, oficialmente na lista de adotantes. E eu falo que o dia que eu recebi isso, ai, meu Deus, a pessoa do fórum que entrega o documento, o Oficial de Justiça, obrigada. O oficial de justiça foi lá em casa, me entregou o papel. Eu pegava aquele papel, eu tremia tanto e falava, eu tô grávida. É a mesma sensação. É a mesma sensação do positivo. Eu não sabia quanto tempo ia durar aquela gestação. Eu lembro que a minha ajudante estava lá em casa, é a mesma que está comigo até hoje, e ela chorava comigo, me abraçava e chorava, e falava assim, eu não tô entendendo direito, mas tá bom, você já tá feliz e tal. Porque é aqui dentro, sabe? A minha gestação começou ali, a minha gestação durou 1 ano e 2 meses. Que foi até o dia que o telefone tocou e disse que tinha uma menininha. E tinha uma menininha esperando a mãe dela. E aí, uma dúvida que eu tenho, quando você se coloca à disposição para adotar, você pode colocar lá assim, não, eu quero um menino, eu quero uma menina, ou não, você falou... Você escolhe o perfil da criança. Tá. Aí, porque assim, e tem um curso também que a gente tem que fazer que junta esse certificado. Esqueci de mencionar que vai junto com os documentos. E esse curso é muito fundamental. Porque ele tem tanto promotores, juristas, ele tem pessoas que já adotaram, tem pessoas que foram adotadas, que falam sobre vários temas. Um dos temas que eles falam é justamente de você construir, como é que você vai construir o perfil da criança. Para você não construir um perfil amplo demais, querendo andar rápido e barrar o seu sonho. Porque, por exemplo, eu queria ter um bebê. Eu queria ter o entendimento de como é ter um bebê. Então, eu não vou colocar que eu quero uma criança até 15 anos só pra minha filha andar rápido, sabe? Então, você constrói o perfil. Você coloca o gênero, a idade que você deseja. E você pode se candidatar também para várias comarcas, para vários estados. Você pode ampliar isso. Então, a gente buscou colocar onde a gente conseguisse chegar, por exemplo, de avião rápido. Onde eu conseguisse pegar um avião em Uberlândia, por exemplo, e tá rápido nesse lugar. Que aí você tem que fazer um estágio de convivência nesse lugar antes de trazer a criança. Mas, por nossa sorte, saiu na nossa comarca mesmo. Então, a gente não precisou fazer esse deslocamento. Mas a gente escolhe idade, gênero e até a cor. Você pode colocar. Se você aceita doenças tratáveis ou não tratáveis, deficiências. Então, tem várias coisas que você assinala. Inclusive, isso é levado em consideração quando você faz a entrevista. Eu coloco que eu aceito uma criança tetraplégica, por exemplo. Mas sua casa tem condições de receber uma criança nessa? E isso é investigado, né? A adoção é um processo muito sério. É muito sério, porque, gente, a gente tá falando do futuro de uma criança. E não é só, você não tem que pensar no adulto que tá adotando. O adulto que tá adotando é um adulto. Ele responde por ele, agora a criança não, ela é tutelada do Estado. Então o Estado não pode ser irresponsável de colocar uma criança num local onde ela não vai ser bem tratada. Enquanto ela não é adotada, ela é tutelada do Estado. Por isso que o processo corre todo em segredo de justiça, por se tratar de um menor de idade. Então, sim, a gente escolhe, o nosso perfil era de 0 a 5 anos. Eu queria uma criança, né? Meu sonho era ter uma criança. Né? Você queria ter aquela vivência de cuidar de uma criança. Você pode escolher se você aceita grupo de irmãos ou não. É muito bem feito, e é muito bem feito. Quando você tá lá dentro, que você entende como é que corre, você entende por que leva tempo. Porque, por exemplo, você fez direito, você sabe. Para uma criança, para uma família perder os direitos sobre aquela criança, vai um tempo. E são coisas muito graves, né? Exatamente. Que fazem, porque juiz nenhum em sã consciência tira a criança da família. Então, a primeira coisa que o juiz faz é tentar se tem um parente sanguíneo ali para ficar com aquela criança. Um vô, uma avó, um tio, alguém que... Uma madrinha. Alguém da relação da criança que pudesse cuidar dela. Não tendo, esgotando essas possibilidades, né? Então, a criança é retirada da família, a família pede o poder pátrio daquela criança e ela vai, então, para uma instituição de abrigo e esperar, então, pelo processo de adoção. O da Aurora foi bastante rápido. Ela foi destituída da família já com 1 mês e 11 dias. Então, ela chegou pra gente, com 1 mês e 12 dias a gente já passou a ter conhecimento sobre ela, e com 1 mês e 27 dias ela já veio pra casa dela. E você disse que colocou o perfil lá até 5 anos.
Geralmente é a fase mais difícil da criança, mas você se dispôs a viver esse momento. Leide, eu estudei muito, sabe? Eu li muito sobre criação, sobre criança, esse tempo, eu falo que esse tempo que você tá na fila de adoção é para você se preparar. Esse 1 ano e 2 meses que foi seu caso, meu caso foi, eu estudei muito, eu conversei com muitas mães, eu tenho amigas que são pedagogas, conversei muito sobre isso. O quanto implicaria eu pegar uma criança, por exemplo, de 3 anos, ou não, ou um bebê. Então eu fui me cercando e rezando. Eu falei, eu vou me capacitar no que eu consegui, né? Assisti muitas aulas, busquei me preparar, mas mais do que isso, eu pedi a Deus que me encaminhasse meu filho ou minha filha, da vontade dele, da idade que ele achasse que eu teria capacidade de cuidar. E uma pessoa que nunca cuidou de um bebê, de repente tinha um bebê na mão. A minha comadre... A gente ri. Dizem que tudo que é difícil de passar é fácil de contar. O Ariano Suassuna que fala isso, Mas né? é verdade. A minha comadre brinca comigo. Fala assim, Sônia, a única fralda que você tinha trocado Benícia, depois ela, inclusive, ao contrário. Aí você imagina. Experiência zero eu tinha de bebê. Mas muito amor, né? Mas a gente você tem que estar muito disposto, né, Leide? Eu acho que assim, você tem que estar entregue. Ali era ela aprendendo a ser um ser humano, né? Porque ela é só um pacotinho. E eu aprendendo a ser mãe. Então, ali era uma ensinando pra outra. E é uma relação que eu falo... É uma relação de escolha de amar. Você escolhe amar aquela criança. Porque assim... E eu acho que a questão sanguínea... Gente, quantas histórias horríveis a gente tem de abandono de pai sanguíneo mesmo. Poxa, toda hora a gente vê, né? Então o sangue não é o que te prende ao amor. Não é o sangue mesmo que determina se você vai amar ou não vai amar aquele ser humano. A gente ama os nossos maridos, ele não é nada nosso, ele era um estranho em algum momento. Sim. Então você olha aquele pacotinho, como é que você não ama, gente? E o amor é uma construção, né, Leide? Assim, você vai construindo aquele amor, você vai aprendendo como é que é o olhinho, como é que ela ri, do que ela gosta, e aquilo tudo vai juntando num pacotão de amor. Então, a adoção, eu acho que ela se resume em amor e disposição. Estar disposto, estar aberto a ser generoso, a amar, a cuidar de um ser que só precisava disso, né? Ela só precisava ser amada. Soninha, eu vou te pedir 1 minutinho aqui de intervalo e depois a gente vai conversar sobre efetivamente como é conviver com a Aurora, que é uma criança linda, maravilhosa, sapeca. A gente volta 1 minuto, ok? Tá bom. Mente aberta. Mente aberta. Voltamos com o nosso Mente Aberta dessa sexta-feira num tema que particularmente eu adoro, que é a adoção. Eu acho um ato maravilhoso dos quais a gente convive aqui na Terra. E a gente está aqui com a Sônia Farinha, que é cafeicultora, jornalista e é mãe da Aurora. E ela está contando pra gente aqui do processo de adoção da Aurora, já que 25 de maio é o Dia Nacional da Adoção. E aí, como é que foi ver, assim, a Aurora? Você filmou? Você teve essa... Filmou pra guardar pra você, que eu sei que você é uma pessoa que não fica se expondo na rede social. Mas, assim, como é que foi o processo? O dia do encontro? Eu desmanchei de chorar, né? Gente, o nascimento, foi o nascimento. É um parto, né? É o parto emocional ali. E eu sempre compartilho muito nas minhas redes os encontros, porque eu não filmei o nosso primeiro encontro por uma determinada questão, mas enfim. Você quis guardar na memória também, né? A gente não filmou. Só que a sensação, eu não tive um parto, mas assim, eu imagino que seja próximo do que você sente quando você vê seu filho. Você teve um parto, cá entre nós. Não tive um parto biológico, digamos assim. Teve, sim. É maravilhoso. Você olha que você fala, é meu. Na hora que eu olhei pra ela, eu falei, é a minha filha. Eu não tive nenhuma dúvida. Claro que essa é a minha experiência, né? Eu acompanho muitos perfis de mães por adoção, pais por adoção, que falam que o amor é uma construção, principalmente quando a criança já é um pouquinho maior, né? A adaptação, a fase da adaptação é uma fase difícil na adoção, porque assim, enquanto todas as mães têm talvez 9 meses, porque assim, quando você entra no processo de adoção, que nem eu recebi o documento de habilitação da adoção, eu não sabia quanto tempo ia demorar. Porque não tem um prazo, Não né? tem um prazo. Eu tenho uma amiga que foram 6 anos na fila. O meu foi 1 ano e 2 meses. Então, cada caso... Assim, gente, não dá pra prever quantas crianças estão no abrigo à disposição, né? Naquele momento que você se candidatou, não tem... Não é um self-service, não é você pegar um catálogo e ir lá escolher uma criança. Não é assim. Então... Eu falo que todo mundo tem aqueles 9 meses de certeza pra se preparar. Constrói o quartinho, compra enxoval, às vezes faz um curso de amamentação, não sei o quê. Cursos até de primeiros socorros, tem muitas mães que fazem.
Eu tive 10 dias pra fazer absolutamente tudo que eu tinha que fazer pra receber ela. É porque falaram, é menina. Aí você teve que comprar tudo, resolver tudo. Aí tal. veio a minha cunhada veio de Lagoa Santa com berço, com roupa que era das meninas dela. A minha mãe saiu pra me ajudar a comprar quarto. O Luiz saiu pra comprar fralda. A gente foi ver qual o leite que ela tomava. Já marquei com a pediatra. Foi aquele negócio assim. Só que foi muito engraçado como é que foi tudo encaixando. Minha cunhada me ligou e falou assim, você já comprou o berço? Eu falei, não. Eu falei, tô indo aí levar. Ela entrou dentro do caminhonete e foi embora com o berço. Elas, menino, marido, com mala de roupa, de brinquedo, de não sei o quê. Então É uma rede de apoio. Foi uma organização que aconteceu sem muita preparação mesmo. As pessoas se engajaram naquilo ali pra fazer acontecer. Então, quando ela chegou, o quarto dela tava pronto, o bercinho dela tava lá, as roupinhas dela toda lavada, tudo guardadinha, já prontinha pra casa dela, porque ela tava indo para a casa dela. Sim, sim. Ela não estava indo para uma casa, ela estava indo para a casa que é dela. Eu falo que tanto que foi a primeira coisa que eu disse pra ela quando ela entrou, bem-vinda à sua casa. Essa é a sua casa, a sua família. Porque a gente esperou muito por ela. Desejou muito. Sonhamos, rezamos, choramos, ajoelhamos, oramos muito, pedimos muito a Deus por essa menina. E por essa menina não, por um filho, né? E aí Deus caprichou demais. Eu falo que Deus foi tremendamente generoso comigo quando me mandou a Aurora, porque assim, gente, ela é uma criança, a Leide conhece ela, é uma criança iluminada, Feliz. né? Ela é uma criança feliz, bem cuidada, amada, ela ilumina onde ela chega. É. E isso não é palavra de mãe, não. As pessoas falam isso. Ela é esperta, ela conquista todo mundo. Ela é incrível, assim. Você conversou com a sua mãe quando você decidiu adotar, assim, você e seu esposo? Você teve alguma conversa com a sua mãe? Sim. Porque a mãe é a referência mais próxima que a gente tem, E né? a minha mãe ficou muito feliz, muito temerosa, porque ela já conhecia algumas pessoas próximas que demorou muito, que acabaram enfrentando alguns preconceitos. Então, aquele medo de mãe, né? Mas toda a nossa família foi super receptiva. E isso também é uma pergunta que eles fazem pra gente lá no fórum. Porque ela não vai conviver só com o pai e com a mãe, ela vai conviver com os tios, com os avós. Os priminhos. Os primos. Então, como é que essa família correlata vai conviver com ela, vai aceitar essa criança? Então, tudo isso também é questionado. Porque ela não vai viver numa bolha, né? Do pai e da mãe dela só, por exemplo. Então, tanto a família materna quanto a paterna, gente, não tem diferença. Assim, a minha mãe e meu pai só tem ela de neta, mas do lado do Luiz já são mais 5 netas. Ela é a 6ª neta. Não tem a menor diferença, assim. É exatamente o mesmo tratamento, a mesma convivência, o mesmo amor que todos nós temos pelas nossas sobrinhas, por ela. E isso é muito importante. Essa conversa, esse jogo aberto com a sua família também. Porque eles também precisam embarcar nessa ideia junto com você, nesse amor, nessa jornada. Porque é doloroso, sabe, esperar. É doloroso esperar sem saber quando. E quando chega também é um turbilhão. Então minha mãe me ajudou, minha mãe me ajudou demais, me tranquilizava. Ai, mãe, a Aurora tá fazendo assim. Ela, filha, calma, é assim. Ai, mãe, ela não arrotou, será que eu já posso deitar? Calma, se demorou uns 15 minutos, ela não arrotou, pode deitar ela, tá tudo bem, não sei o que. Então assim, era aquela mãe, gente, eu tinha um bebê, minha mãe cuidou de 3, né? A minha referência era ela. Aborreci muito a doutora Cassiana, obrigada, Cassiana. Tudo que acontecia era Cassiana na minha vida. E Deus foi tão maravilhoso que a Cassiana já era a médica dela. Antes dela vir pra nossa casa. Então, sério? Era. E mais coincidência do amor. E é mais uma profecia que se cumpriu. Um dia, a Cassiana é minha amiga, né? Pessoal, particular. E um dia eu brincando com a Cassiana, eu falei assim, ai, Cassiana, eu acho você tão boa. Eu não tenho filho ainda não, mas o dia que eu tiver filho, eu já tenho a pediatra. Sério, isso há anos atrás, eu falei isso pra Cassiana. E ela falou, que bom, fico feliz de saber disso. Você nem tava no processo de adoção. Nem pensava em ter filho ainda. Um dia você iria pensar em ter filho. E eu falei isso pra ela, e aí, quando a gente pega, porque eles também trazem até um laudo médico da criança pra gente. Sim. Quando eu vejo o laudo médico assinado por quem? Aí você ligou pra ela? Liguei pra ela, desabando de chorar. Gente, e me conta o processo de escolha do nome da Aurora. Eu acho muito bonito, né? Pra mim, a Aurora tem um significado muito especial pra mim, mas pra você? Foi uma inspiração, assim. Partiu muito do pai dela, esse nome. A Aurora veio muito do Luiz, assim, ele trouxe esse nome. Eu tinha muito um outro nome, só que eu falei tanto que ia ser esse nome que eu enjoei. Aí a gente ficou meio buscando o nome. E o Luiz e eu chegamos nesse nome um dia, numa conversa, e ficou. Eu falei, não vou ficar falando desse nome pra eu não enjoar igual aconteceu do outro. Então, quando eu liguei pra ele, porque o fórum ligou pra mim. Ah, pra você primeiro. E eu tava sozinha, eu tava na academia. E eu nem sei onde ele tava, não lembro agora.
Eu liguei pra ele e falei, a Aurora chegou. A gente já sabia que ia ser a Aurora. Porque eles falam, né, que é a menina, então. Ele falou, o quê? Não te ouvi. Eu falei, sai daí de onde você tá, deixa eu te falar um negócio. Aí ele saiu, ele tava, não sei, eu sei que ele tava em algum lugar que ele não podia gritar naquele momento. Eu falei, a Aurora chegou. Ele trouxe esse nome, pelo significado, né, por realmente ser esse amanhecer, e ela foi o renascimento da nossa vida, ela clareou a nossa vida, ela trouxe luz para nossa vida. Eu falo que ela é a razão da gente viver hoje. E agora vamos falar assim, porque é linda a maneira que você descreve, é linda a maneira. Agora tem os perrengues, né? Que criança dá uma febre e a gente fala, Senhor. Criança tosse, criança gripa, criança lida com a outra. Cassiana, obrigada mais uma vez. Criança cai, você fala, Senhor, ninguém me falou que era tão difícil, porque não fala. E ela tá na fase de 1 ano e 3 meses agora. Então ela quer escalar, ela quer subir, ela quer abrir todas as portas, ela quer pegar todos os animais. Ela quer pegar tudo que tá no chão, ela quer tudo, né? Ela tá numa fase que ela tá andando, começou a andar, né? Então anda, cai, aí você respira, ai meu Deus, será que tá tudo bem? Porque você não pode apavorar a criança também, senão, né? Mas eu falo assim, que é engraçado, como a gente já passou por várias fases, a fase que ela não dormia, a fase que ela não comia. Então assim, você pensa assim, é uma fase. Vai passar. E a maternidade é feita de fases, né? Assim, você já tá com um filho adulto, você já passou por, acho que quase todos. Falta só ser avó agora, né, Leide? Meu sonho. Henrique! Pois é, bem lembrado. Henrique, ó, a Soninha tá falando. E então, assim, você vai aprendendo que é uma fase que vai passar. Tem umas mais difíceis do que outras, mas filho doente, eu acho que sem dúvida é a pior. É a pior sensação de impotência, assim, de ver ela, às vezes, com febre, mal disposta, não querendo comer. E você não. Tipo, você já medicou, você já deu banho, você já deu colo. E você quer. O que mais que dá pra fazer que não tem mais? Eu não sei se você já teve essa sensação, mas a gente até pede a Deus, passa pra mim, já dele. pedi. Tira dela, passa pra mim. Não, eu com ela no colo à noite, assim, ela com febre, eu falo, oh, Deus, manda pra mim essa febre, eu sei lidar melhor, eu aguento mais. Manda pra mim, deixa ela. Não, e quando eles ficam assim, um dia comendo mal, aí já começa a emagrecer, e no outro dia vai, pega uma fruta e come. Você fala, Senhor, que maravilha. Ela ficou 6 dias sem comer agora, que ela teve uma febre, uma gripe muito pesada, uma febre muito alta. Ela ficou 6 dias sem comer, só tomando leite. Aí eu lembro que eu fui na missa e falei pro Padre Vitor assim, Padre Vitor, pelo amor de Deus, coloca na intenção da Aurora comer. Aí ele falou, tá bom, vou colocar da recuperação dela. E era a festa de São José. Aí eu falei assim, vou lá comprar um caldo. Ela tomou 3 colheres de caldo. Não, você ganhou a noite, ganhou o dia. Meu Deus do céu, tá lindo! Tá maravilhoso. Aí no outro dia aceitou uma frutinha e foi indo, né? Agora já tá batendo o pratinho de pedreiro dela novamente. Agora, Soninha, eu digo que ser mãe é uma escola de vida. Aí eu queria que você falasse da Soninha antes de ser mãe e agora a Soninha sendo mãe. Que a gente vê, você transpira essa mudança, mas eu queria que você falasse. Eu fico pensando quem eu era antes dela. Sabe? Pra onde eu colocava todo o amor que eu sinto por ela? Pra onde ia todo esse amor que eu tenho por ela? Toda essa vontade de estar com ela. Gente, às vezes eu durmo com ela a maioria das noites. Algumas noites o Luiz dorme com ela pra eu dar uma descansada. Porque a gente não dorme excelente. Nunca mais. Bebê, Minha mãe falava assim, você nunca mais vai dormir do mesmo jeito. Mas dorme, depois eles crescem. Né? Aí eu acordo morrendo de vontade de ir lá pegar ela de saudade. Menina, é uma coisa, energia, né? Assim, parece que é uma energia que você liga o dedo na tomada. É o amor que você recebe deles. Eu falo que quem me conheceu antes da Aurora não me conhece mais. Eu sou outra pessoa em vários aspectos. Eu acho que eu sou uma pessoa mais generosa. Eu sou uma pessoa mais paciente. Eu aprendi com muito... Como é que a mãe é cuspir pra cima e cair na testa, né? Então, assim, eu aprendi muito a não julgar com ela. Porque a Aurora vai fazer você pagar a língua de menino custoso, porque ela é esperta. Todas as línguas. Então, eu acho que... Eu também paguei muita língua. Eu falava assim, nossa, esses meninos catarrentos com esse nariz desse jeito. Não tem mãe, não? Aí lá vai a minha. Nossa, é um absurdo, né? Hoje eu falo assim, que terrível, que péssima. Eu não me arrependo. E peço desculpas mentalmente toda vez que eu vejo uma mãe. Eu penso assim, mãe, desculpa se eu te julguei em algum momento. Mãe dando, sei lá, a criança comendo batata frita. Gente, às vezes é só aquilo que ela tá comendo. É a única coisa que ela quer comer. E tá maravilhoso que ela está comendo. Então, assim, eu falo que eu aprendi demais. A Aurora me ensinou a ser muito mais generosa, muito mais paciente, muito mais compreensiva, sabe? E entender, porque eu sou ansiosa.
Então, O mundo tá ansioso, né, Soninha? mas eu sou muito mesmo, assim. Então, eu tive que aprender a controlar a minha ansiedade pra não colocar nela. Tipo assim, meu Deus, quando é que essa menina vai andar? Calma. É, isso. Então, eu tive que aprender a viver cada fase dentro daquele momento. Espera, calma. As fases vão vir, vão passar. Se tá difícil agora, vai passar. Como o Chico dizia, né? Tudo passa. Até as coisas boas passam. Tudo é. Então, Só a impermanência que permanece, né? Tudo passa. então, eu acho que eu sou outra pessoa melhor. Eu acho que a maternidade nos melhora, sabe? E o fato de eu gostar tanto de falar sobre adoção é uma coisa que eu nunca escondi, eu nunca maquiei a situação de como a Aurora chegou. É porque eu queria muito, Leide. É um sonho que eu tenho dessas crianças não sofrerem preconceito. Só isso. Porque, assim, uma das coisas que mais me deixa triste, principalmente quando eu vejo assim, ó, filho adotivo faz tal coisa com o pai. Por que precisa desse complemento? Filho é filho. Quando Não tem filho adotivo e filho biológico, Suzane é filho. Richthofen fez o que ela fez, ninguém colocou filha biológica. É. Sabe? Então, assim, carrega ainda um Um estigma. estigma. Mas é puro preconceito. Como todo preconceito, é um preconceito, é uma bobagem, é uma ideia errada sobre as coisas. E a gente vem muito daquela história do filho... Como é que falava antigamente? Era filho de criação, né? Eu falava que é menina de criação. Então, eu acho que ainda carrega muito esse preconceito da criança. Assim, eu queria muito que se um dia Deus falasse, escolhe uma missão na Terra, era ajudar as crianças que chegaram pela via da adoção a não sofrer preconceito na escola, na sociedade. Porque, assim, a Aurora ainda não... Eu já tive perguntas muito sem noção, recebi muitas perguntas sem noção. Mas a Aurora é uma criança clara. Então, as pessoas não fazem uma ligação direta. Mas, por exemplo, eu tenho amigos que são adoções interraciais que sofrem muito preconceito. Sofrem perguntas de... Pra que você tem que perguntar? É pessoa sem noção, né? Então, assim, eu queria muito que esse estigma Me fosse... fala, eu sempre assim, desculpa te interromper, mas me fala, por exemplo, perguntas que não se deve fazer a uma pessoa que adota. Você conhece a mãe de verdade dela? Eu recebi essa pergunta. Eu falei, conheço, sou eu. E se a mãe dela vier buscar ela? E se aparecer o pai dela? Esse nome já era o dela ou você trocou? Ela tem alguma doença? Ela tem algum problema? Porque começa a carregar preconceitos, que a criança tem que ter algum problema de saúde, alguma deficiência, pra ter sido abandonada, né? Que mais? Ai, eu já ouvi tanta coisa, minha Nossa Senhora. Mas eu não te vi grávida, como é que você tem filho? Não, isso tudo eu já ouvi, tá? Foi pra mim. Sim. E você, mas sabe o que eu acho bacana da história? Você é uma pessoa muito esclarecida. Então, você, por mais que às vezes pareça ser um peso, mas você tem um papel muito importante. Porque você é uma pessoa esclarecida, quis a adoção. A gente vê claramente o quanto você e seu marido amam a Aurora. Então, assim, vai desbravando esse mato aí do preconceito, vai derrubando. Mas é isso que eu tento fazer, sabe? Sim, então, sim. Essa pergunta de o que não falar, gente, foi ótima. Porque, cara, você tá vendo, sei lá, uma mãe e um pai brancos com uma criança negra, você realmente precisa ir lá perguntar se quer a criança adotar? Faz a seguinte pergunta pra você. Se eu fizer essa pergunta, o que vai mudar no meu dia? O que vai mudar no meu destino eu ter essa informação? Mas sabe o que eu penso também? E se você fosse adotado, gostaria que fizesse essa pergunta pros seus pais? Eu penso isso, é a tal da Também. empatia, né? Então, assim, as crianças às vezes ainda não entendem, mas quando ela passar a entender, Sim. ela vai ouvir isso mesmo, tipo, o resto da vida dela. Ela só é minha filha, gente. Ela só chegou por outra via. Mas sabe uma coisa que eu vejo, Soninha? Não preocupa com o mundo lá fora. Sim. Ensina a sua filha a ser forte pra enfrentar o mundo. Eu falo muito no ouvidinho dela quando ela tá dormindo, seja forte e corajosa. Porque o mundo não é cor-de-rosa, né, Leide? O mundo A gente não é uma sabe, plantação não de é. morangos. Não é. Não é, e ela vai sofrer os problemas dela como eu sofri os meus, como você sofreu os seus. E só que eu quero que ela saiba que da porta da casa dela pra dentro, ela tem todo o amor e toda a proteção do mundo. E com essa segurança que ela vai ter, ela vai enfrentar o mundo lá fora. É isso que eu desejo pra ela. Vejo isso. Não, com certeza. E assim, eu aos pouquinhos, até no curso que eu te falei que é obrigatório fazer, ensino inclusive como contar, sabe? Então, assim, à medida que ela vai ganhando maturidade,
a gente vai introduzindo novas informações sobre a história dela. Então, se o dia que ela tiver a maturidade suficiente para entender toda a história dela, com todos os pesos que tem, eu vou contar porque é a história dela. Eu não posso omitir a história que é dela. E só diz respeito a ela. Então, é uma coisa também que fica nessa. Um dia você vai contar, ela já sabe, você já viu ela fazendo esse gesto, né? Quando eu pergunto onde a Aurora nasceu, ela põe a mãozinha no coração. Então, conforme ela for tendo mais maturidade, ela vai conhecer a história dela. E que é uma história de amor, de puro amor. É que eu tenho a te dizer isso, assim. O amor, se as pessoas soubessem a força do amor, elas não perderiam tempo odiando. Porque o amor é universal. O amor é aquela coisa do toque, do olhar, do sentimento. E não adianta eu falar de amor, eu tenho que sentir o amor. Eu falo, não tem nada mais puro do que quando ela vai dormir, ela buscar o meu colo, meu cabelo. Ela adora dormir segurando meu cabelo. Seu cheiro, ela quer seu cheiro. Ela não tem nada, não tem resumo maior de um amor do que a criança querer aninhar em você. Você ser o ninho daquela criança. Sim. E ela não quer saber naquele momento, ela não tem maturidade pra saber, ela não sabe nem de onde como é que ela nasceu. Então isso não é relevante pra ela. O que é relevante pra ela é o que ela sente por mim. E quando as memórias, ela está comigo. as memórias que ela vai construindo. Porque esses dias foi Dia das Mães, eu me lembrei, assim, eu sempre comento com os amigos e eu resolvi escrever sobre. Eu me lembrei de um fato da minha mãe me pegando com 4 anos de idade, me fazendo dormir no colo dela. Isso me dá uma segurança. Sim. Porque eu lembro que eu fui amada. Isso. Que eu sou amada. Então, eu vejo o processo da Aurora, ela é profundamente amada. E é isso que eu quero que ela saiba, que se um dia o mundo lá fora não for legal com ela, por qualquer razão que seja, ela tem um pai, uma mãe, avós, que a amam sobre todas as coisas. E que o meu abraço, o meu colo, o meu acolhimento, ela vai ter em qualquer idade. Independente se ela saiu ou não da minha barriga, isso pra mim é completamente irrelevante. E é mesmo. Ela é o amor da minha vida e ela sabe disso, porque eu falo pra ela, eu acho que eu encho o saco dessa criança, porque eu falo, eu te amo pra ela o tempo inteiro. Aqui, a Aurora vai ter irmãos? Acho que não. Mas eu acho que não. Acho que assim, eu falo que eu tô super realizada com ela. Sim. Eu já tenho 40 anos, a gente sabe que a maternidade é uma coisa exaustiva. Eu não romantizo maternidade, é muito difícil. Não, eu também não romantizo não, gente. Eu falo assim que a coisa mais difícil pra mim foi o sono mesmo. Pra mim também. Eu acho que porque a exaustão é grande, né? Assim. Não, e a gente fica até com confusão mental, né? Nossa, você lembra que eu vinha muito passear com ela aqui, né? Eu falava aqui na pracinha ao lado da rádio. Falava, é a hora que eu vou espairecer, que eu vou respirar pra eu não ficar doida. Porque assim, além de ser uma novidade, né? Eu era mãe, eu era mãe há poucos meses. A questão de não dormir, de você entender meu Deus, como é que eu cuido dessa criança? E é um ser que depende da gente 100%. 100%. Eu tô com uma amiga que é com um bebê, agora fez 1 ano também, igual a Aurora. Ela falou, e é a segunda dela, ela falou, Lady, falei, pois é, a gente esquece, né? O tanto que eles deixam a gente. E aí eu falo que ainda bem que você tem a rede de apoio, né? As pessoas te ajudam, tudo. Mas, Soninha, assim, te agradeço imensamente, né? A pauta, a entrevista, a conversa, mas mais do que nunca, que a sua conversa aqui inspire mais pessoas a adotarem. Eu acho que é um gesto muito legal. Muito obrigada mesmo. Tá? Eu que te agradeço. Eu acho que esse assunto a gente precisa falar sobre ele, porque ele não é doloroso, mas a adoção é amor, né? Então, assim, a gente precisava falar sobre isso e acabar com esse estigma. Eu agradeço muito esse espaço, eu agradeço todo o amor, todo o carinho que você sempre teve pela Aurora também. Eu falo que ela é cercada de muito amor e de muita luz, graças a Deus, porque ela é uma criança iluminada. E é isso, se eu puder deixar uma mensagem que as pessoas se abram ao amor, né? Muitas vezes a gente não consegue ter o filho biológico e fica nessa dúvida, meu Deus, mas se eu adotar eu vou amar, cara, não tem noção da força desse amor. Eu falo que é arrebatador e é mesmo, assim. É desesperador. Transborda. Desesperador como se ama uma criança. Então, assim, procurem se informar. Se querem mais informações, acho que o primeiro passo, vão até o fórum. Tem 2 profissionais lá, a Núbia e a Ana Lúcia, que são excepcionais para ajudar. São mesmo, é verdade. A Núbia já esteve com a gente aqui. Inclusive, vou convidá-la novamente para falar sobre adoção também. Elas dão um apoio fundamental, né? Para tudo que a gente precisa. Assim, é uma rede de apoio muito grande que a gente tem nelas também. Então, se você tem esse desejo no seu coração, se abra ele, né? Procure lá as 2, converse. Não perca tempo. Não perde, gente, porque cada minuto que você deixa de adotar é um minuto que você deixa de amar. Essa foi a Sônia Farinha, que é cafeicultora, que é jornalista e, acima de tudo, né, pelo que vocês acabaram de ouvir, que é mãe, né? A maior profissão que a gente tem na vida é ser mãe.
Fiquem com Deus, um bom fim de semana, até o próximo programa. Você ouviu na Módulo FM Mente Aberta. Mente Aberta. De volta na próxima sexta-feira. Até lá. Oferecimento Andap Autopeças, Unicep, Rações Saborosa e Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil.